Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos para nossa segunda semana do roteiro de estudo, né? E nessa semana nós vamos falar sobre cartografia, né? Você sabe o que é a cartografia? Bem, a cartografia, a palavra cartografia, ela tem origem na língua portuguesa. E ela foi usada pela primeira vez no século XIX, mais precisamente em 1839, né? Indicando a ideia de um traçado de mapas e cartas. A cartografia hoje ela é usada como a representação geométrica, plana, simplificada e convencional de toda a superfície terrestre ou de parte dela, né? Apresentado através de mapas, cartas ou plantas, né? Todas as três, tanto o mapa quanto a carta e a planta, os três representam informações espaciais. Mas o que diferencia um mapa de uma carta e de uma planta, né? Bom, o que diferencia os três são as escalas, né? Por exemplo, o mapa são parte da superfície terrestre ou toda ela representada com escala pequena, né? Por exemplo, 1 por 30 milhões, 1 por 20 milhões, 1 por 10 milhões é o que representam os mapas. As cartas são escalas médias, né? 1 por 50 mil, 1 por 200 mil, 1 por 300 mil, representam as cartas. Já as plantas são escala grande, ou seja, 1 por 100, 1 por 200, 1 por 50. Vocês observaram que quanto maior é o número, menor é a escala. Quanto menor é o número, maior é a escala. Portanto, uma planta de uma casa, né? Para que servem as plantas, né? Para planejar uma casa, ou até mesmo um conjunto de casas, né? Então se usa escala grande. Ou seja, as plantas elas têm um detalhamento que muito grande, né? Então representa uma superfície muito bem detalhada. Já uma carta, ela representa uma parte de uma determinada superfície, já com um detalhamento bem menor do que as plantas. E os mapas são áreas gigantescas, portanto, elas têm um detalhamento pequeno, tá certo? Então essa é a nossa aula de introdução à cartografia. Então, bem, a cartografia ela está presente no nosso dia a dia de forma que, por exemplo, quando assistimos televisão e vemos lá a previsão do tempo, né? Eles mostram a área de ocorrência desse fenômeno, né? Do fenômeno climático. Então, portanto, a base em que está relacionado aquilo lá é a cartografia. Por exemplo, quando a gente vai observar uma determinada cidade, ou vai entrar no Google Mapa, né, para ir de uma cidade para outra, ou você quer ir numa cidade, mas não conhece um determinado local. O que a gente usa? Usa mapa, né? Então o mapa ele está presente no nosso dia a dia, a cartografia em geral, né? Para a gente representar, por exemplo, agora nessa questão de pandemia, qual é a região que está mais afetada, qual é o estado que está mais afetado, quais são as áreas de uma determinada cidade em que ela apresenta maior ocorrência do fenômeno, né? Então, portanto, a cartografia está presente. No nosso dia a dia, nós utilizamos muito a cartografia e às vezes nem tomamos conta disso, né? Do tanto que ela está presente no nosso dia a dia. Um abraço a todos.